psicólogo da Clínica Numen, é escritor, é palestrante, é servidor público. Nós vamos falar sobre a violência contra a mulher e suicídio. Né? Amanhã, 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo de volta e sempre à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer e uma grande satisfação estarmos aqui novamente, Márcia, e trazendo ainda mais esse tema crucial, né, para que a gente possa realmente informar a população e ter uma melhora nesses índices que ainda são muito alarmantes. E a gente, é um tema difícil, né, mas que tem que ser abordado, porque se a gente quer que as coisas transformem, a gente tem esse compromisso, a gente tem que trazer, né? Danilo, quando você veio aqui, algumas vezes nós já falamos, né? Até em outros setembros amarelos, nós falamos que há aproximadamente 3 vezes mais mulheres do que homens a tentar o suicídio, mas os homens, em proporção similar, superam as mulheres em número de óbitos. Por que, Danilo, as mulheres, relembrando, tentam mais e os homens são as principais vítimas de suicídio? Isso é uma questão interessante, Márcia, porque a gente vai perceber claramente aí que existe uma questão com relação ao gênero, né? Os óbitos por suicídio, na verdade, como você colocou, são em torno de 3 vezes maiores entre os homens do que entre as mulheres. E, inversamente, as tentativas de suicídio são, em média, 3 vezes mais frequentes entre as mulheres do que nos homens. Algumas coisas são levantadas aí em relação a hipóteses para explicar esse fenômeno. Uma coisa que é importante falar são os papéis masculinos que tendem aí a estarem associados a um maior nível de força, independência e, às vezes, exposição a comportamentos de risco. Os homens geralmente têm mais um acesso mais fácil a ferramentas que vão efetivar a questão do autoextermínio com muito mais facilidade do que as mulheres. Então, isso pode ser uma justificativa importante, né? O reforço tóxica, né, Danilo? Não querendo lhe interromper. Não ouvi sua pergunta, Márcia. A masculinidade tóxica, né? Isso, exatamente. Esse papel infeliz aí do masculino trazendo essa toxicidade para a vida das pessoas, né? Muitas vezes reforço esse papel de gênero vai impedir os homens de procurar ajuda para esses sentimentos suicidas, para a depressão, por exemplo. Outro fato importante é que nos homens a solidão e o isolamento social são muito importantes, fatores associados a isso, né? E as mulheres tendem a se suicidar menos, conforme dizem as pesquisas, porque elas têm uma rede de apoio e proteção mais forte, elas tendem a se engajar mais facilmente do que os homens em atividades comunitárias e, por vezes, também familiares, né, domésticas e familiares, e isso confere um sentido de participação até o final da vida. Então, isso também é uma coisa interessante e hoje em dia as pesquisas também apontam que existem evidências de que conflitos em torno da identidade sexual causam um maior comportamento de risco, um risco de comportamento suicida mais frequente, né? Trazendo aí a necessidade de uma sensibilidade para que a sociedade possa criar, na verdade, programas de prevenção ao suicídio com relação a essa masculinidade tóxica. Não se deve perder de vista, né, que a presença de qualquer tipo de transtorno mental associado precisa ser levado em conta, e isso também, né, é um ponto crucial. Você vê como o machismo mata não só as mulheres, mas também os homens, né, Márcia? É verdade. Viu? E a violência de gênero, que a gente está falando sobre isso também, está presente, né? Infelizmente, a gente fala muito também aqui no programa, na nossa sociedade, o número de feminicídios, a violência, né? Essa sociedade patriarcal ainda tão machista, né? E principalmente aquela mulher que sofre agressão, sofre qualquer tipo de violência de forma repetida, essa corre mais risco de cometer o suicídio? Corre. A gente vê claramente esse dado manifestado em diversas pesquisas. A gente vai ver que
o fato de que uma mulher esteja sendo vítima de uma situação, de um relacionamento tóxico, né, sendo vítima de violência, muitas vezes leva inclusive a se acreditar como sendo suicídio, o que na verdade seria um feminicídio indireto. É Uma verdade. violência Pensei nisso agora. psicológica que gera um suicídio, né? Ou seja, é um feminicídio também. É verdade. Então, nesse caso, mulheres que são vítimas constantes de violência doméstica, de relações tóxicas, privações sociais, agressões psicológicas, elas são 30 vezes, olha só isso, 30. 30 vezes mais propensas a morrer por suicídio. Olha que coisa grave, viu? Danilo, a semana passada, nós tivemos um caso de feminicídio, né? A moça morava em Lauro de Freitas e ela se mudou aqui. Ela viveu mais de 20 anos, né, com um companheiro, tinha um filho de 7 anos, inclusive, e ela, né, para sair desse relacionamento abusivo, né, cansada de sofrer maus tratos, ela foi morar com a irmã aqui no Nordeste de Amaralina. E ela morou mais de um ano com a irmã e às vezes ela marcava, quando ele vinha ver o filho, acho que o filho tinha 7 anos, ela marcava em algum lugar mais público e entregava até para ele não saber onde ela morava. Depois de um ano, e às vezes a irmã dela a irmã dela é quem levava o menino, né? Aí depois de um ano, ele fingiu que ia entregar o menino e a irmã estava fora daqui de Salvador e ela foi receber o menino. Ele não levou a criança e esperou ela matou ela com facadas e machadadas, marteladas, assim, de uma forma cruel. Para você ver, né? Enquanto essa mulher não sofreu durante esses mais de 20 anos, e a dificuldade, quando saiu de um ano separada, ele marca para matar. É por isso que a gente não pode descolar dessas campanhas de prevenção ao suicídio esse tipo de avaliação, Márcia, desses fatores que estão envolvidos. Sim. Você vê que uma circunstância como essa poderia ter sido evitada. Sim, poderia ser. Ela tinha pedido uma medida protetiva, mas ele não quis saber, né? Infelizmente. E eu trouxe um dado aqui também, segundo informação do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que foi constatado que a violência sofrida pelas mulheres foi determinante para a morte violenta por suicídio. Então, é aquilo que você disse, né? Agora, não se pode tem que se analisar todos esses fatores, porque identificar o motivo pela qual a mulher pôs fim à própria vida pode ajudar a salvar outras mulheres, né? Com certeza. Uma relação abusiva deixa marcas profundas, né? E aí a gente sabe que isso vai mexer, inclusive, com, por exemplo, a autoestima da pessoa. Isso vai levar a um sentimento de inferioridade, de incapacidade, ou seja, uma visão distorcida sobre si mesma. E não só sobre si mesma, sobre o que é o amor, o que é uma relação saudável, né? E isso, inclusive, leva muitas mulheres a uma sensação de que elas não merecem serem amadas. E é preciso que a gente realmente reveja isso, porque acaba levando a mulher a acreditar que ela merece ser tratada daquela forma. A gente já teve a oportunidade de falar em entrevista aí, Márcia, a respeito do chamado gaslighting. Sim. Quando a mulher começa a acreditar que ela está ficando louca realmente. A gente falou disso aqui. Pois é, então isso também é uma forma de violência psicológica que leva ao suicídio. E é preciso falar sobre isso, sem dúvida alguma, porque isso é um homicídio indireto, né? Isso é um feminicídio. Exatamente, né? Porque o que levou essa mulher a cometer o suicídio, né? E a violência, Danilo, pode ser determinante para o suicídio de mulheres. A gente está falando sobre isso, né? Pode, leva um risco ampliado, né? Vítimas de violência, estatisticamente, têm risco ampliado para terem autolesão, né? No caso, autolesão provocada, elas próprias se machucam. E também a questão do comportamento suicida. A gente já falou sobre isso também, a questão dos comportamentos para-suicidas e os comportamentos suicidas. Né? O para-suicida é que não há uma intenção de morrer, mas leva a prejuízo, leva a problemas de saúde, né? Como fumar, como cortar o pulso, se arranhar, se beliscar, esse tipo de coisa.
Eu acho que Mas até praticar esportes muito radicais, eu em acho que alguns casos, né, pode ter a ver, sim. Então a gente vê que o Ministério da Saúde reconhece que a autolesão provocada representa 40%, mais de 40%, né, 40,4% do total de notificações de violências contra as mulheres. Mais elevado, inclusive, entre as mulheres idosas, que chega a perto de 50% das notificações, e as adultas de 47,9%. São e isso dados realmente muito alarmantes, é muito alarmante. né? A questão da agressão mais frequente aí entre as mulheres, e aí, no caso, incluindo adolescentes, jovens e adultas, é a violência psicológica. Olha que Mas dado importante, hein? isso, Danilo. E que pode, essa automutilação pode levar também ao suicídio, né? Um dado a Sim, ser considerado. sim, sim, sim. Por mais que às vezes a pessoa esteja se sentindo mal consigo mesma, tentando se punir ou alguma coisa nesse nível, às vezes acontece de um comportamento como esse levar a uma circunstância que não dê mais para ser remediada e a pessoa acaba morrendo. Então, É. sim, pode Eu, levar ao suicídio. eu recebi aqui, deixa eu abrir de novo aqui, uma mensagem de Rosa, Rosa da Boa Tarde. Ela pergunta: Danilo, quem ameaça a cometer o suicídio pode chegar a tirar a própria vida? Sim, com certeza. É um dos fatores aí para que a gente avalie, porque a gente tem um mito, uma visão completamente equivocada de que quem vai se matar mesmo não avisa que É avisa. verdade, Avisa várias vezes, inclusive. Então é preciso que a gente esteja muito atento, inclusive porque às vezes ela nem avisa claramente eu vou me matar. Ela diz assim, essa vida, eu não sei não, eu queria que Deus me levasse, ou então, eu não queria nem ter nascido. Essas falas aí já são indiciantes, já são coisas preocupantes para a gente estar com a orelha bem aberta para se ligar com relação a isso. Imagine se a pessoa diz que vai cometer. Então, se ela diz que vai cometer, existe uma chance muito grande de, quando ela tem um comportamento impulsivo, ela vai e comete mesmo, de maneira impensada. Então há que e, se ter muito cuidado, isso é um mito, de não falou que vai fazer, não vai, não faz. E cachorro que ladra não morde, é isso que as pessoas falam, mas isso é é um verdade, erro. Se a pessoa falou, ela está precisando de ajuda. é verdade, Danilo. E às vezes também, já falamos aqui, pode não dar sinal nenhum, né? Claro, não sei se sinal claro, né? Mas eu acho que talvez o comportamento, eu acho que sempre deixa alguma coisa, não é não, Danilo? Uma Sim, sim, pista. mas assim, às vezes para a situação social, sei lá, no trabalho, na circunstância do contato com os amigos, ele até consegue não mostrar, ela até dá um jeito de fazer de conta que é só uma pessoa introvertida e um pouco isolada, mas para as pessoas mais próximas, algum aceno acaba sendo perceptível. Então é preciso que a gente esteja muito atento e que ajude a pessoa, inclusive nesses casos que eu falei em que há muito isolamento, muita introversão, que quem sabe um trabalho profissional aí de uma boa terapia não faça uma diferença, né, Márcia? É verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que se a família, ou um amigo, um colega for mais atento, né? Percebe, percebe. E eu conheço uma família, Danilo, que vários membros já cometeram suicídio, Isso é bem da comum, mesma né? família. Existem aí dois fatores para serem avaliados. Geralmente a gente prioriza falar da questão do fator genético, mas é importante lembrar também que fatores genéticos só se manifestam dentro de um contexto cultural. Então, possivelmente exista uma cultura propiciadora desse tipo de comportamento aí nesse caso, né? Modelos, né? Também, né? Existe a questão de que alguns comportamentos influenciam, né? A Exato. gente lembra daquele lema do Colégio da Polícia Militar: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É. E é verdade. É uma grande verdade, né? Então, eu acho que datas como essa são extremamente importantes, né, para a gente falar. Quer dizer, a gente deve estar sempre, não pode estar numa bolha, né?
A gente tem que estar sempre olhando para todos os lados e atento, mas eu acho que as datas emblemáticas servem para a gente parar e refletir mais, né, sobre esses temas, né? A gente fica assustado quando vê, como você disse, os números alarmantes de suicídio, né? Que eu comecei o programa falando a respeito disso, né? Que ele é responsável por mais de 1 milhão de mortes por ano, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, e o Conselho Federal de Medicina. Né, já é um grave problema de saúde pública e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma das principais causas de óbito no planeta, que mata mais do que HIV, do que malária e o câncer de mama. É alarmante, juntos. né? E também mata mais do que violência, né? Junto com isso tudo aí. Imagine você, né? É. A gente às vezes não tem ideia. Não, e se eu te der um dado aqui agora, mas olha que dado crucial para a gente entender a questão da violência nisso tudo. Mulheres adultas que tiveram notificação de violência, qualquer tipo de notificação de violência, ela chegou no posto de saúde, ela foi vítima de violência, aquela notificação é feita. Essa mulher que tem notificação de violência tem um risco de morrer por violência autoprovocada e violência interpessoal de 151 vezes maior se comparadas com adultas sem nenhuma notificação. Você imagine. 151 vezes é muito mais frequente que essa mulher morra por suicídio ou por homicídio do que uma mulher que não tem notificação nenhuma. E se for idoso, se for uma idosa, Márcia, isso ainda é pior. Esse número sobe para 311 vezes mais. Imagine aí. Que aqui a sociedade não tem ideia, não, viu? É uma quantidade gigantesca. Porque a gente é um impacto grande você saber uma coisa dessa, você ouvir, né, dados sobre isso. É difícil, por isso que eu estou sempre trazendo. É difícil falar, a gente queria falar hoje de outras coisas, né? Mas eu já comecei falando da morte da rainha, essa rainha tão popular, tão amada, né? E tão admirada. Mas a gente tem, infelizmente, a gente não pode viver, novamente eu digo, não pode viver numa bolha, né? E cada vez mais, né, Danilo, a gente traz essas questões porque a gente sabe como a saúde, a importância de se ter saúde mental. Com certeza. Violência crônica leva a um maior fator de risco para lesão autoprovocada, que por sua vez é um fator de risco grande para suicídio. Então, a gente precisa assim encadear essas coisas, comparar esses dados e perceber que essas circunstâncias geralmente, inclusive, são impetradas, essas violências são impetradas por parceiro íntimo. Sim, sim, sim. E os gatilhos, Danilo? A gente vê. Que a gente, às vezes, a gente não tem ideia, né? Quando você soube a notícia de alguém conhecido, de que você não imaginava que poderia fazer isso, porque era uma pessoa calma, era uma pessoa isso, e a gente fica pensando, que gatilho foi esse? Quer dizer, para a gente é algo, né? Ali, como a gente falou, que é algo planejado, né, Danilo? É algo que é ideado já. Não Isso. vem do nada, né? Uhum. É por isso que a gente precisa estar muito atento, porque esse tipo de circunstância muito frequente é em mulheres que estão sofrendo algum tipo de abuso, principalmente o abuso psicológico, que é minimamente o inicial, né? Nessa circunstância. Difícil, né? E aí a mulher começa a recusar convite para sair, a sua amiga não quer mais sair, sua tia que não quer mais sair, não sei quem vinha que não quer mais sair. Aí você já começa a se perguntar por que ela não quer sair, né? O que está acontecendo? Aí é uma mudança de humor. Uma mulher que antes era mais extrovertida, de repente fica mais contida nos encontros sociais. Um distanciamento, né? A gente vê que a pessoa começa a se distanciar da família, dos amigos, começa a usar um tipo de roupa diferente do que costumava vestir. As postagens na rede social começam a mudar. Inclusive, algumas mulheres deixam de ter seu próprio perfil para ter um perfil em conjunto com o parceiro. Esse tipo de comportamento é indício de relação abusiva e, portanto, também de violência psicológica. É preciso que a gente esteja muito atento para
alargar esse olhar, inclusive para perceber como essa mulher se comporta na presença do companheiro. Se ela muda muito o jeito de ser quando o companheiro está por perto, né? Se ele corta a fala dela, aquilo que a gente já falou aí também como interrupting, né? A coisa do homem que corta a fala da mulher. Se ele desqualifica ela na frente das pessoas, se ele censura a forma dela falar, dela se comportar, de se sentir, de se vestir, de interagir com as pessoas, se ela pede autorização para ele para fazer determinadas coisas, como ir no banheiro quando está lá, sei lá, no barzinho. Então, tudo isso é indício importante para que a gente perceba que, por mais que discretos sejam esses, mas são sinais perceptíveis diante de uma boa observação, né? Perfeito, Danilo. Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial, a notícia, e depois a gente retorna, né? Falando mais sobre suicídio e violência contra a mulher, né? Até já. Até já. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia. Ser médica é uma sensação parecida com a de ser mãe. É cuidar, é zelar, proteger e amar. E como mãe, médica e pastora, quero caminhar com os baianos e tratá-los como filhos, dando os devidos cuidados que o nosso povo merece. Sou a doutora Raíssa Soares, a senadora dos baianos. Vote doutora Raíssa Soares 222 para senadora e Bolsonaro 22 para presidente. Coligação Bahia de Mãos Dadas com Brasil. PL, PROS, PMB, Patriotas Agir. Sabe por que Cacá Leão é o senador de ACM Neto? Cacá foi um dos deputados que mais trouxe recursos para a Bahia e está há 8 anos na lista dos melhores do Congresso. Está na hora da Bahia voltar a ter um representante forte no Senado Federal. Fala aí, Cacá. Eu acho que já passou da hora da nossa geração assumir essa responsabilidade de tocar os destinos do nosso estado. Cacá Leão, novo senador para uma nova Bahia. Deputados juntos com o ACM Neto para mudar a vida dos baianos. Agora sim vai ser diferente, tá agindo Gondinha, a vontade do povo, vote 10. Em defesa dos comerciantes e das comunidades carentes, vote deputado federal que é o 1080. Pela família, pelo bairro da Paz, por Salvador e pela Bahia, vote Almir Barreto, 1030. Conhecimento é luz. Vote professor Reinaldo do IBEC, 1014, deputado federal. Nos últimos anos, a Prefeitura de Salvador triplicou o número de vagas em creches. Primeiro ano de Davi, na creche, está sendo um aprendizado muito bom. Ele come, brinca, estuda, ele faz tudo aqui na creche. Graças a Deus que essa creche hoje está aqui, Davi está podendo vir estudar, eu poder trabalhar tranquilamente, e eu sei que ele vai estar sendo bem cuidado aqui na creche. Nunca se investiu tanto em educação na cidade. E o trabalho da Prefeitura não para. Prefeitura de Salvador. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Já é notícia. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926. Não era esperado que fosse rainha, já que seu pai não era o primeiro na linha de sucessão. Foi a partir da desistência do tio Eduardo VIII, em 1936, que seu pai tornou-se rei Jorge VI e Elizabeth passou a ser herdeira do trono. A jovem princesa fez a primeira transmissão televisionada em outubro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando tinha apenas 14 anos. Na época, a mensagem gravada no castelo de Windsor, ao lado da irmã, era destinada às crianças que foram separadas das famílias por questões de segurança. Aos 25 anos, Elizabeth passeava pela savana africana quando tornou-se rainha
rainha. A então princesa estava em uma viagem ao Quênia quando o pai, George VI, morreu na madrugada de 6 de fevereiro de 1952. A coroação foi marcada para 1 ano e 4 meses depois da ascensão ao trono, em respeito ao luto e pela complexidade dos preparativos. Pela primeira vez, o povo pôde acompanhar uma cerimônia de coroação pela TV. Mais de 27 milhões de pessoas no Reino Unido assistiram Elizabeth II ser coroada na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Como monarca a permanecer por mais tempo no trono britânico, a rainha Elizabeth II colecionou outros pioneirismos quando se fala em tecnologia. Em 1957, fez a primeira transmissão de Natal. Com o surgimento da internet e das novas mídias, ela não ficou de fora. Em 1976, tornou-se a primeira monarca a enviar um e-mail. Em 2007, lançou um canal no YouTube. Em 2014, publicou seu primeiro tweet durante a abertura da exposição da Era da Informação no Museu de Ciências de Londres. Entre os mais de 1 bilhão de usuários, a rainha Elizabeth II publicou seu primeiro post em março de 2019 no Instagram. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Boa tarde, Márcia Mendonça e os ouvintes do programa A Voz das Mulheres. Aqui é o Padre Tony, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, do Lobato. Estou passando aqui para convidar todos vocês a participarem conosco do grande novenário da nossa excelsa padroeira, a Virgem das Dores. E hoje nós daremos início aos festejos da nossa excelsa padroeira, hoje sexta-feira, que será de 9 a 17. E no dia 18, o nosso grande dia festivo, uma linda procissão às 15 horas, saindo da capela de São Vicente em direção à nossa igreja matriz. Gostaria de convidar todos vocês para participarem. E o dia de Nossa Senhora, no dia 15 de setembro, teremos 3 santas missas. 6h30, meio-dia e às 19 horas. Deus abençoe a todos e aguardo a presença de todos vocês. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 43 minutos. Obrigada pelo convite. Um convite a todos, extenso a todos os nossos ouvintes. E um abraço, Padre Tony. E estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz. Danilo é psicólogo da Clínica Numen, é palestrante, é escritor, servidor público. Nós estamos falando sobre o suicídio e a violência contra a mulher. Então, se você quiser participar do programa, fazer alguma pergunta a Danilo, eu já tenho aqui, Danilo, até uma mensagem, mas estou tentando abrir o celular do programa, que às vezes fica... Deixa eu ver aqui, que eu tenho... Alguém me mandou, eu tirei o som. Deixa eu ver o que foi. Espera aí, só um minuto. Marina diz assim, boa tarde. Casos de reincidência são comuns em tentativa de suicídio? São muito comuns, Márcia, inclusive são fatores de risco para que o suicídio se efetive. Então, há sim essa correlação. Se a pessoa tentou uma vez, é muito provável que ela volte a tentar, e aí é que vem um dos maiores momentos aí em que a pessoa necessita de uma intervenção para prevenir o suicídio. No momento que ela já tentou, ela vai se sentir estimulada a tentar de novo se não houver qualquer tipo de tratamento. Pois é, a gente está trazendo aí uns dados, né, até que o Brasil é um dos países que mais concentra casos de violência no mundo. Né? E, repetindo, Danilo, que a gente vem falando, não é só no mundo físico, né? E a gente sabe os tipos de violência psicológica, patrimonial, enfim, a mais visível que a física, né? Mas a gente sabe que agora, né, com o advento da tecnologia, o mundo virtual, o ambiente, e também é um cenário, é um espaço onde as mulheres são vítimas de violência, né? Sobretudo adolescentes, meninas, né, do século, que têm suas
seus corpos, né, sua privacidade, expostos, suas intimidades. E isso é muito preocupante, que a gente ouve falar, né, até de julgamentos, críticas de suicídio de jovens por conta dessas agressões pela internet, pelas redes sociais, né? Situações que levam essas mulheres à percepção de vergonha, na verdade, né? E isso faz com que elas sintam que é uma coisa difícil demais de administrar e por isso lançam mão do autoextermínio. Isso é um grande risco, a gente precisa tomar muito cuidado. Isso pode levar a situações de depressão, né? No caso, o comportamento depressivo, e a gente precisa ficar muito atento para perceber, porque mulheres com história de violência doméstica e história também de tentativa de suicídio mostram, né, esses comportamentos depressivos, como labilidade emocional, baixa autoestima. Isso realmente é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. É verdade, Daniel. A gente tem isso que temos que falar a respeito disso. Eu pensava já, sabe? E como é difícil você encarar a sociedade depois que você tem sua intimidade, né, exposta, porque entrou nesse espaço da internet e vai ao mundo, né? O mundo todo tem acesso. Então, verdade. Filhos, pais, é algo doloroso, viu? Algo difícil mesmo de você encarar, de você conviver, né? Isso dá um sentimento de impotência, né? É realmente muito difícil. Isso vai com certeza impactar na vida da mulher como um todo. Vai impactar na produtividade no trabalho, vai impactar nos relacionamentos familiares, vai impactar na própria expressão da religiosidade dela. Tudo isso impacta. E é preciso que a gente realmente dê o apoio sem julgamento, dê um apoio incondicional, né? E não ficar colocando condições para apoiar, para aceitar, para ouvir. Não, é ouvir incondicionalmente, auxiliar realmente, isso faz toda a diferença. É isso. Eu acho que todos nós, no momento da vida, né, julgamos, né? Julgamos por imaturidade, por falta de conhecimento, né? E eu tenho lido há muito tempo, algum tempo, né, que eu venho sempre trazendo essas questões. E depois que eu resolvi fazer um programa, né, com esse recorte feminino, eu fui entendendo mais também, né, porque a gente acaba estudando mais sobre a questão da violência. Aí eu lembro que uma amiga, até as colegas, amigas, né, adolescentes e jovens, quando jovens diziam que, Ave Maria, vizinhos que a gente sabia que sofria, né? Nós tínhamos uma vizinha que sofria, eu mesmo já via apanhando, assim, cheia de hematomas, e a gente dizia, e ela volta. E ela depois se separou e casou com outro e outro. E eu tive também uma pessoa que eu conheci mais assim intimamente e que eu percebia, Danilo, que ela sofreu um primeiro relacionamento, ela casou, o marido abusou, ela espancou, ela saiu desse relacionamento e no segundo relacionamento o segundo companheiro dela fazia a mesma coisa. E eu me questionei, né? E com ela, conversando com ela, e ela me disse na época, né, não era uma amiga íntima, mas que eu conhecia, e eu tive a oportunidade, o espaço para falar isso, e ela me disse que ela não sabia que ele era assim, quando namorava, que ela também ficou, ele não tinha nem um pouco, deu assim sinais de que tinha algum comportamento parecido com o outro e tal. Mas eu pensei, sabe o que acontece também, Danilo? Antes de julgar, é o que ela conhecia como relacionamento. Então, talvez ela nem visse, né? Não conseguisse enxergar esse outro, né, como um futuro agressor, não é verdade? Infelizmente a gente vê isso, né? Aquela coisa do eu acho que mereço esse tipo de amor, esse tipo de carinho, e aí eu naturalizo essas circunstâncias que são agressivas comigo, sabe? E aí é muito difícil porque só um bom processo de terapia, só um bom apoio, uma boa rede social comunitária, uma boa busca por significados existenciais, espirituais da vida, que vai fazer com que essa pessoa tenha
um outro olhar, desperte para outras possibilidades e amplie o repertório. Depois disso, Danilo, eu pensei, nós não devemos, de forma nenhuma, emitir nenhum julgamento, nenhum juízo de valor, porque a gente não sabe o que vai no íntimo, como essa pessoa elaborou tudo isso, né? Então é fácil a gente, sem conhecer, sem nenhum conhecimento, né, julgar somente como a aparência, né? E uma coisa que eu queria falar, né, também é isso, reforçando o que você disse, né, sobre a rede de apoio, né, sobre o amparo, não, sobretudo as mulheres negras, né, que são as que vivem em maior vulnerabilidade social, as que mais sofrem, né? Com certeza. Na nossa realidade soteropolitana, isso é ainda mais marcante. A gente percebe que sim, a mulher negra sofre ainda mais. Então, daí a necessidade de sair da cultura dessa questão, né, desse sofrimento que a gente está vivendo e ter uma outra perspectiva, perceber de outra maneira, alargar horizontes, tentar outros caminhos de modo que a gente possa perceber que não basta você apenas sugerir, estimular que a pessoa busque uma escuta, uma coisa nesse sentido. Vamos disseminar informação e estimular a denúncia. Isso é importante, sim, claro. Mas é preciso também derrubar barreiras que dificultem esse empoderamento feminino tão necessário, que levem a mulher a uma implementação da sua educação, a sua empregabilidade, a sua independência, a sua autonomia. Precisamos de iniciativas nesse nível. É fundamental, Danilo. Ia pegando esse gancho, né, que a gente já está no finalzinho, e aproveitando o seu lugar de profissional de saúde, Danilo, como os profissionais, né, de saúde podem ajudar na prevenção do suicídio dessas mulheres vítimas de violência? Fazendo a clínica ampliada, Márcia, que é uma iniciativa importante em termos de saúde, e aí falando especificamente de saúde mental e atenção psicossocial. A gente trabalha com esse modelo de clínica ampliada, a clínica das mentalidades, a clínica coletiva, né, o trabalho de justamente isso que a gente está fazendo aqui agora, né, que é informar a população, entrar em contato com esses assuntos, trazer para a voga isso, né, trazer para que a gente possa comentar, para que a gente possa debater esses assuntos em termos coletivos, que a gente possa lutar pelos direitos, buscar autonomia. Isso tudo faz toda a diferença, porque não adianta a gente ficar numa perspectiva individualizante que diz assim, não, a responsabilidade é do indivíduo específico, sem levar em consideração todo o entorno social que ela está envolvida, toda a cultura, esse machismo que, como a gente começou o programa dizendo, mata também os homens, não só as mulheres. Isso. Então, tudo isso precisa ser abordado e o profissional de saúde vai poder fazer um excelente trabalho se ele transcende ao mero trabalho clínico do seu consultório. Ele precisa ir além no sentido de buscar iniciativas comunitárias, iniciativas coletivas. É verdade. Danilo, finalizando aqui, chegou uma mensagem de Eliette. Eliette, dá boa tarde a mim, a você, a Jeová e aos ouvintes. E ela disse que a violência contra a mulher é um fato estarrecedor e triste, que é doloroso para os filhos, para a família, né? Ela conta um caso de um jovem bonito, casado, pai, que cometeu suicídio. Quanta tristeza. Aí ela diz, Márcia, já pensou que a gente tem um carro por aplicativo com compromisso, pegar um engarrafamento como o de hoje? É difícil, viu? Mas é isso, Eliette, obrigada pela sua participação, né, Danilo? É isso, tudo que a gente está falando, né? Chamando a atenção e que sejamos mais atentos, mais humanos, mais acolhedores. Precisamos cuidar, né, dos nossos relacionamentos, né, Márcia? Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, do nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros e, inclusive, conosco mesmos. Né? Precisamos, sem dúvida alguma, cuidar da nossa saúde mental, entender o que é que está se passando conosco e conseguir identificar, né, quando é uma situação de conflito, uma situação de abuso, uma situação de violência psicológica. Isso faz toda a diferença.
Danilo, muito obrigada mais uma vez, né, por você participar da Voz das Mulheres. Até uma próxima. Né? Eu que agradeço, Márcia. Eu agradeço em nome da comunidade por esse espaço para que a gente possa discutir esses assuntos tão cruciais. Agradeço mesmo de coração que a gente possa sempre trazer informação de qualidade para que as pessoas desenvolvam protagonismo e assim possam verdadeiramente fomentar a autonomia, né, a cidadania, a questão do lidar com o social de uma outra maneira. Isso faz toda a diferença e que a gente saiba aproveitar bem a oportunidade que a gente vai ter daqui a alguns dias de eleger nossos representantes. Isso, perfeito, Danilo. Até uma próxima e um grande abraço. Um grande abraço. E assim eu me despeço. Boa tarde, Resmoura. Hoje eu não posso